Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes conosco e aqueles que vão nos assistir posteriormente, sejam todos bem-vindos. Nossa proposta hoje é trabalhar um pouco da energia da prosperidade, falar um pouquinho sobre ela, para a gente ter um pouquinho mais de compreensão sobre isso. Por isso, nós denominamos, desculpe, a live como o que é prosperidade para você. O que é que você entende sobre prosperidade? Como você enxerga a prosperidade? Porque, na verdade, prosperidade envolve tudo. Ser próspero, ser abundante, na verdade, é ter aquilo que é necessário. Não é ter aquele excesso, porque todo mundo entende prosperidade como ter um monte de coisa guardada. Não. Uma pessoa próspera é a pessoa que tem tudo aquilo que ela necessita. E quando ela trabalha a gratidão por estar sendo provida para tudo aquilo que é necessário, ela começa a trabalhar essa expansão dessa energia também. Ela começa a fazer uma abertura para ser mais próspera. Quando você tem aquilo que é necessário, não quer dizer que você não almeje, não queira almejar mais, não deva almejar mais. Sim, você pode, mas tenha gratidão por aquilo que você já tem. Faça esse exercício de gratidão. A gratidão trabalha a energia da prosperidade. Então, quando você tem, você já se perguntou o quanto você tem? Quanto você está suprido na sua necessidade? Será que realmente te falta alguma coisa? Ou aquilo que você acha que está faltando seria um excesso que não é necessário? Você pode ter, mas não é exatamente aquilo que você está precisando, porque você já tem o que você precisa. Quanto você está disposto a receber daquilo que você precisa e além disso? Quanto mais você pode receber? Quanto você está se abrindo a esse receber? O seu ponto de vista cria a sua realidade. A forma como você olha para aquilo que você deseja, para aquilo que você necessita, para aquilo que pode ser seu, vai criar a realidade que você vai ter. A realidade que vai trazer para você tudo isso. E existem alguns detalhes que são interessantes a gente observar em termos de prosperidade. Por exemplo, você sabia que a prosperidade mora na cozinha da sua casa? O local da prosperidade numa casa é a cozinha. A cozinha tem que estar sempre limpa, higienizada e organizada para que a prosperidade realmente se estabeleça ali. A prosperidade está muito ligada a determinados alimentos, trigo, por exemplo, que traz prosperidade. Então, a sua cozinha tem que estar organizada, tem que estar limpa, para que a energia, o fluxo do dinheiro, da prosperidade, ocorra ali também. Uma outra coisa que é muito importante: tristeza leva a prosperidade embora. Tenha alegria. Promova dentro da sua casa momentos alegres, até mesmo colocando uma música, cantando junto, dançando, de repente, ao longo do dia, de repente você está varrendo no chão, por que você não dança varrendo no chão? Movimenta essa energia de alegria dentro da casa para trazer a alegria para você. Para trazer alegria para dentro da sua casa, para abrir esse fluxo energético do receber. Quer ver? Eu vou até compartilhar uma imagem aqui que eu achei muito legal da pessoa com o dinheiro na mão. Olha a alegria dela, estão vendo? Dá para vocês verem? Uhum. Imagina isso, imagina você recebendo um dinheiro e comemorando esse dinheiro. Imagina você pagando uma conta e tendo essa mesma alegria que você está vendo aí. Porque a alegria de você conseguir eliminar um débito é ótima. Ela faz com que o fluxo do dinheiro aumente. Aquilo que foi, volta para você também. Que a energia do pagamento tem que ter gratidão naquilo que você está fazendo. É uma forma de você criar um fluxo de ir e vir, dar e receber, ok?
Então, imagine-se com alegria pagando alguma coisa, com alegria recebendo, seja seu salário, seja uma coisa extra, seja um prêmio, seja um presente, seja um doce, uma flor, tenha alegria para criar esse fluxo energético, ok? Outra coisa, abençoar. Abençoe as coisas que você tem. Abençoe as coisas que você recebe. Abençoe as boas amizades, os bons relacionamentos. Abençoe tudo aquilo que vem para você. Tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que contribui com o seu dia a dia, que contribui com a sua vida, que contribui com o seu meio. Abençoar o dinheiro é uma forma de fazer com que ele se multiplique. Outra coisa muito interessante, doação. Quando você doa alguma coisa, seja dinheiro, seja um alimento, seja uma roupa, seja o que for, até mesmo doar o seu momento para alguém que está precisando ouvir, falar, doar o seu momento no momento que uma pessoa está necessitando de uma ajuda e você está ali colaborando. A energia da doação também é próspera, quando ela é feita verdadeiramente. Agora, uma dica. Quando você vai doar alguma coisa para alguém, isso é cabala, hein, gente? Quando você vai doar alguma coisa para alguém, principalmente dinheiro, doe com uma intenção. Você está precisando de alguma coisa, por exemplo, você quer resolver um problema. Você faz a doação para a pessoa e fala na intenção de resolver o problema. É como se você estivesse pagando pela solução do problema. Precisa ser vultuosa, quantia? Não necessariamente, mas também depende do tamanho do problema, né? De repente, você está com um problema do tamanho do mundo, vai fazer uma doação de 10 centavos, espera um pouquinho, vamos combinar que também você está exigindo demais. Mas faça uma doação. Por exemplo, você quer resolver numa situação que você está enroscada com uma imobiliária, por exemplo. Você vai e faz uma doação de R$ 50, por exemplo, na intenção de resolver o problema com a imobiliária. No caso, tá? Então, quando você põe uma intenção nas coisas, você consegue fazer com que a coisa flua, que essa energia flua de uma forma melhor. É um conjunto de coisas que eu estou passando aqui para vocês e de casinhas que podem ajudar. Outra coisa, bons pensamentos. Quando você tem maus pensamentos, você está gerando energia negativa. Como é que você quer atrair alguma coisa boa se você está gerando uma coisa ruim? Então, você tem que ter bons pensamentos. Bons pensamentos atraem boa energia, atraem um bom fluxo para você. Então, fazendo esse trabalho energético simples e diário, porque a gente faz isso o dia inteiro, a gente só não percebe o que está fazendo. Então, é tomar consciência do que está fazendo. Quais os bons pensamentos que eu estou tendo? Quais os maus pensamentos que eu estou tendo? Entenderam? Então, é assim, é começar a se perceber dentro do contexto para poder atrair esse fluxo para vocês, para nós todos, né? Então, tudo aquilo que a gente está criando, gerando, pensando, falando, a gente está atraindo. Quando eu penso e quando eu falo, eu crio. Então, eu atraio. O que eu estou criando aqui? O que eu posso criar melhor aqui? O que eu posso destruir porque não está sendo bom? Então, é vigiar. Ah, aquela velha historinha do vigiar e orar. Estamos aí com ela, certo? Está aí, ó, nua e crua. Então, mantendo a casa limpa, mantendo a casa organizada, energizada, estamos atraindo fluxo. Trazendo alegria para dentro de casa, extrair, estamos trazendo fluxo. Quer ver uma coisa, por exemplo? Você tem um problema para resolver. Como é que você vai para resolver esse problema? Caidaça? Você vai conseguir? Que tal você se arrumar, se empiriquitar como se estivesse indo para uma festa, respirar fundo, se empoderar e ir ali enfrentar a coisa? Não é melhor? Você não vai estar nesse momento muito mais seguro de si, segura de si para poder enfrentar aquela situação? Você está criando uma energia quando você está se arrumando, quando você está fazendo isso,
para que você tenha mais força para aquele momento. Vai com os bons pensamentos, vai com a gratidão pela vitória que você vai conseguir, pela solução que você vai conseguir. Abençoa aquele momento. Você vai conseguir fazer um fluxo energético maior para atrair a solução daquilo que você está precisando. E isso é prosperidade também, porque uma solução benéfica para você faz com que você se livre de um problema que pode escoar dinheiro. E você passa a ter mais ali, porque você conseguiu reter o que já tem. É uma visão um pouquinho diferente do que a gente enxerga normalmente de prosperidade, né? Mas é uma forma de a gente encarar uma coisa muito simples. Quando você olha para um problema, vou dar uma dica aqui, isso para quem já fez curso de Axis, é uma dica muito comum. Você olha para um problema e faz uma pergunta para ele. Mas você não vai responder essa pergunta, você vai fazer a pergunta para gerar uma energia de solução. Você não vai pensar na resposta. Porque quando você pensa na resposta, quando você responde a pergunta, você vai responder limitado ao seu saber. Quando você joga a pergunta para Deus, para o universo, Deus e o universo são ilimitados, então infinitas são as possibilidades de resposta que você pode ter. Então você olhe para aquela situação e fala, como pode melhorar isso? Não precisa pensar como vai melhorar. Não é você que tem que dar a resposta. Vai perguntando, como pode melhorar isso, como pode melhorar isso? Vai falando, vai falando, vai falando, vai pensando no problema, vai falando, como pode melhorar isso? Gente, uma hora a resposta vem. É incrível, mas a resposta vem. Eu já cheguei a ter resposta em 10 minutos. Foi uma vez só que demorou tão pouco tempo, mas eu já cheguei a ter, tá? Normalmente demora mais, mas eu tive resposta em 10 minutos e eu acho que foi uma prova para mim do quanto isso pode funcionar. E foi uma solução de um grande problema, tá? Então, começa a pensar assim, qual a ação que eu posso fazer hoje que poderia ser a solução para o meu problema? Começa a pensar nisso. Será que se eu mudar a minha forma de agir, o meu problema também não vai mudar? Porque, como dizia Einstein, é muita burrice você querer que uma coisa mude se você continua tomando as mesmas atitudes em relação a ela. Ela só vai mudar se você mudar também, certo? Então, o que eu posso fazer hoje que pode mudar tudo isso? E se, de repente, o dinheiro não fosse a questão? O que seria? O que eu escolheria fazer se não fosse o dinheiro? Não é uma outra perspectiva? Tira o foco do dinheiro e começa a focar no que você pode fazer. O dinheiro vai ser consequência da sua atitude. A gente tem que fazer escolhas. As escolhas é que geram as consequências que vão nos trazer aquilo que nós precisamos ou não. Então, uma boa escolha é que vai trazer aquilo que a gente realmente precisa. Então, a gente é muito levado a acreditar que determinadas coisas são impossíveis. A gente é ensinado a viver numa realidade com pontos de vista que nos limitam. E é isso que a gente tem que quebrar. Mas sobre isso a Tânia que vai falar depois, tá? Eu estou dando só a pincelada aqui para fazer a chamada dela. A Tânia vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas o que eu estou querendo fazer é colocar vocês nesse contexto para que vocês entendam que pequenas coisas do dia a dia da gente podem fazer toda a diferença na nossa prosperidade, na nossa abundância. Então, eu quis trazer aqui esses pontos que são do nosso dia a dia, para que vocês pudessem visualizar tudo isso. Porque todos os dias, quando nós acordamos, nós temos a possibilidade de mudar a nossa vida. A gente só precisa entender isso. Pequenas ações podem fazer toda a diferença. Então, agora eu vou convidar vocês a participarem de uma pequena meditação que nós vamos fazer, para a gente poder equilibrar essa energia, trazer vocês para dentro dessa energia, e depois a Tânia vai falar com vocês, trazendo esses limites, para vocês encararem esses limites que vocês podem estar até usando eles sem saber, e depois o Gilberto vai trazer uma ferramenta para a gente de trabalho também, para ajudar na solução disso tudo, ok? Então, por favor, eu gostaria que todos vocês respirassem profundamente pelo nariz, exalando pela boca, podem fechar os olhos se ficarem mais à vontade. Se quiser deitar, pode deitar também, mas não durma, que daqui a pouco vocês vão ser chamados de volta. Vamos lá.
Respirando profundamente pelo nariz, soltando lentamente pela boca, soltando a musculatura do pescoço, dos ombros, dos braços, do tronco, quadris, pernas, pés. Mais uma vez, respirando profundamente. Mais uma vez. Imagine uma luz branca, brilhante, descendo do céu e entrando pelo topo da sua cabeça. Essa energia está fluindo por todo o seu corpo, descendo pela sua cabeça, pescoço, tronco, braços, pernas, pés, expandindo e limpando todas as células do seu corpo. Fazendo com que vocês se sintam leves, livres, como se você estivesse flutuando. Uma grande nuvem. E essa nuvem vai levando vocês em direção aos raios solares, raios abundantes de energia dourada, trazendo um fluxo energético abundante para vocês. Vocês cada vez mais vão sentindo essa energia dourada banhando vocês, penetrando através da pele do seu corpo, tomando conta das suas células, fortalecendo vocês, fazendo com que essa conexão seja cada vez mais forte. Sinta essa energia fluindo em vocês. É como se estivesse se pinicando, coçando, porque ela está penetrando no seu corpo. Ela está passando a fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, do seu momento, do seu corpo físico. Você está passeando nessa nuvem, sentindo a brisa e sentindo o calor do sol suave e penetrante, aquecendo, cada vez mais trazendo abundância para você. Você sente como se você mesmo estivesse expandindo, seu próprio corpo estivesse expandindo, cada vez mais. Sinta esse fluxo, perceba. E agora essa nuvem vai lentamente retornando para o ambiente onde vocês estão, mas trazendo tudo isso para vocês. E agora vocês vão retornando, cada um de vocês começa a perceber o ambiente que vocês estão. Vocês respirando fundo vão imaginar que vocês estão recebendo uma chuva de dinheiro. Vocês estão sendo banhados por uma chuva de dinheiro no ambiente onde vocês estão. Sinta como se estivesse batendo no seu corpo. Você está sentindo as células de dinheiro batendo em você, caindo do topo da sua cabeça, escorrendo por todo o seu corpo. É seu. Se abra ao receber. Permita que ele faça parte da sua vida. Lentamente, respirando profundamente. Vocês abrem o olho e olham para a imagem que está na tela. Imaginem-se dessa forma que vocês estão vendo.
Quem tiver água aí, quiser tomar água, pode tomar. Olhem para a tela, imagine que são vocês aqui no meu lugar. Olhem a chuva de dinheiro que vocês estão recebendo. Recebam. Se permitam receber. A abundância está ao seu alcance. É só você criar essa realidade, acreditando que é possível ver. Não escolha o meio que vai vir. Só deixa vir. Repitam comigo, pode repetir alto, pode repetir mentalmente. Eu recebo, eu aceito, recebo. O dinheiro, o fluxo abundante faz parte da minha vida. A prosperidade faz parte da minha vida. Crie essa realidade de prosperidade. O universo é abundante, ele quer presentear você. Receba. Permita-se ter. Gratidão a todos que estão aqui conosco, que estão nos assistindo. E agora a Tânia vai falar um pouquinho sobre o que pode impedir isso de acontecer. Prestem bem atenção se vocês não estão fazendo isso no seu dia a dia. Tânia, é com você. Obrigada, Sheila. Olha, a Sheila abordou vários aspectos da prosperidade, né? Existe também um outro aspecto chamado crenças limitantes, tá? E essas crenças, elas podem ter sido colocadas na sua cabeça quando você era pequeno, era criança. Nós, até os 7 anos de idade, somos uma esponja, né? Captando tudo que está ao nosso redor. Nós estamos conhecendo o mundo, né? Então, essas crenças limitantes, a grande maioria delas, vem nessa fase, né? Crenças limitantes, a gente pode classificar elas de várias formas, por fases da vida, por acontecimentos que você passou e daí você mesmo limita, né? Do tipo, eu vou jogar na loteria e vou ganhar. Não ganhou. Ah, tá vendo? Não adianta, não funciona. Você tentou uma vez, né? É lógico que isso daí é jogo de azar, né? Enfim, né? Mas só como exemplo, tá? E existem crenças que foram impostas a você e que você tomou como verdade. E que, como tá tudo isso no automático, a gente muitas vezes não tem consciência de que nós estamos agindo diante de uma crença limitante. Quer ver? Às vezes, uma crença limitante que a grande maioria das pessoas tem. Você trabalha com o que gosta, você ganha dinheiro com aquilo que você ama fazer, do tipo, faria a minha encarnação inteira isso. Você faz isso? Entendeu? Às vezes, o que você ama fazer, você trabalha como um hobby, né? Sei lá, tipo assim, um artesanato. Você trabalha como hobby nas horas vagas, faz doação de artesanato para entidades, caridade e tudo mais. Você faz isso como um hobby, mas é a sua paixão. É aquilo que você mais ama fazer na vida. E você nunca pensou em ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Então, às vezes, é você mesmo que impõe essa crença. Ah, não, artesanato não dá dinheiro. Não vou trabalhar com isso. Você entendeu? Então, às vezes, são crenças que você recebeu lá na infância, sabe? Tipo, pai e mãe brigando para pagar boleto, para pagar conta, negando coisas que a criança quer, porque não sabe o valor do dinheiro, não sabe o valor daquilo que está pedindo. É negado pelo pai e pela mãe. Aí eles falam: o que que é, filho? Pensa que dinheiro nasce em árvore? Quem nunca ouviu essa frase, né?
E você tomou para si, né? Dinheiro nasceu em árvore, né? Você vai ali, pega, e daí você vai e compra o que você quer, entendeu? Então, assim, tem certas imagens, e isso fica onde? Essas imagens são feitas na cabeça da criança, e ó, tudo lá para o subconsciente. E daí você age, por exemplo, escassez, essa crença de escassez, você acha que você não tem, mas tipo, você comprou uma blusa nova, você não joga uma velha. Ah, não, deixa aí. Quem sabe um dia eu uso. Você está criando escassez na sua vida. E são coisas que você faz no automático e você não percebe. Tá? Então, muitas vezes você fala, no consciente, eu quero ganhar mais dinheiro, eu mereço. Tá bom, tudo bem, você merece. O que está por trás? Por que que você não consegue? Se você merece, tem capacidade, você tem condições de, e por que não vem? O que está faltando? Tá? Então, isso daí é uma reflexão que a gente vai propor, daí a minha parte do tratamento em grupo que a gente vai oferecer, a minha parte vai ser mostrar essas crenças, né? E a gente ressignificar essas crenças, tá? Então, assim, o trabalho é de autoconhecimento, tá? Não adianta nada a gente estar aqui emanando energia, e fazendo as nossas coisas para abrir o seu campo da prosperidade. Você até que conscientemente quer, deseja essa prosperidade financeira, na saúde, na família, nos relacionamentos, de uma forma geral, mas você realmente quer isso? Né? Será que não tem uma crença limitante aí por trás que impede que você chegue a esse objetivo? Tá? Então, essa vai ser a minha contribuição para vocês, tá bom? Vamos passar agora para o Gilberto. Então, a gente já viu que as pessoas que têm uma mentalidade de abundância têm uma visão positiva da vida. Elas acreditam que no mundo tem espaço e recurso financeiro para todo mundo. É aquela coisa do ganha-ganha, né? Eu ganho e se você ganhar. O Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. É, em contrapartida, se a pessoa tem uma mentalidade de escassez, ela tem uma visão bastante egoísta da vida. Como se tudo que alguém recebesse fosse tirado dela. É, e aí entra aquela coisinha do famoso Gerson, né? Levar vantagem em tudo. Eu tenho que ganhar de alguma forma. E isso é uma mentalidade de escassez. É uma mentalidade de abundância, que é muito importante, como a Tânia falou, do ressignificar algumas coisas, é, que as crenças acabam, limitantes acabam impingindo a gente a agir. Como, por exemplo, eu tenho que levar vantagem em tudo. É uma grande crença limitante e de absoluta escassez, porque você passa por cima de todo mundo para dar o seu jeitinho. E isso não é legal. É porque você conseguiu uma manobra. É, alguém perdeu para você ganhar. E para você ganhar, todo mundo tem que ganhar junto. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas a abundância é isso. É todo mundo ganhando junto. É a partir do momento que eu não quero que os outros ganhem, eu estou travando a minha prosperidade. Então, assim, ah, vou falar de duas pedras hoje. Vou falar delas do citrino, pedir para a Sheila colocar a imagem do citrino, o citrino, veja só, o citrino não é o citrino gaúcho. O citrino gaúcho, ele é todo branco, ele é todo branco, tem partes brancas. Esse citrino, que é o citrino natural,
Ele é uma cor amarela, amarelinha bem clarinha. É uma pedra bem clara. E a gente tem o bruto também. Tem uma imagem do bruto, Sheila. Que, que é para ter uma ideia de como é que é essa pedra. E o que que essa pedra faz? Como é que a pedra age com a gente? A pedra, ela age, uma pedrinha pequena, desse tamanho assim, talvez, o campo de ação dela é de 2 a 3 metros. Então ela está beneficiando a mim e quem estiver no meu campo. Porque o campo dela é uma propriedade inerente a ela. Todas as pedras são assim. Elas têm um raio de atuação que vai multiplicando. Então, muitas vezes, só o fato de você estar junto, uma outra pessoa também que precise ah, de alguma coisa que a pedra traz de benefício, ela também é atendida. E é muito interessante que se a outra pessoa precisar de você mais da energia da pedra do que você, a pedra dá um jeito de ir com ela. Então é muito comum a gente perder as pedras e elas se materializarem muito tempo depois. Então eu quero falar um pouquinho do citrino, que porque tudo começa, a prosperidade começa no equilíbrio. E o citrino, ele é uma pedra que é considerado um grande equilibrador emocional. Ele acalma, alivia todas as condições de distúrbio. Ele ajuda a limpar, purificar e dar energia no plexo solar. Ele pode ser usado também para qualquer problema no aparelho digestivo. Ele alivia muita depressão e o estresse emocional, porque o estresse também é uma grande causa da, da escassez. A gente fica estressado por coisas que talvez nem tenham a ver, como disse a Tânia, com o seu perfil de alma. Talvez sejam só ilusões que a gente fica buscando. Então, o citrino, ele ajuda a equilibrar as emoções, clareando, clareando os pensamentos, para que a gente possa conseguir ter uma clareza maior de pensamento. Ele dá um maior poder à vontade e clareza à intenção. Então, assim, é uma pedra que é excelente para começar um ciclo novo. Como a gente está querendo romper com a escassez e buscar abundância, a gente pode se beneficiar tendo um citrino perto da gente. Tendo um citrino perto da gente ou no ambiente da gente. Tem pessoas que colocam um citrino na carteira. Eu já vi pessoas colocarem o citrino na carteira para ativar a prosperidade, né? E uma outra pedra que eu quero falar com vocês é a pirita. Pedi para a Sheila colocar a imagem da pirita. A pirita é uma pedra que o citrino você pode energizar ele na água. A pirita não. A pirita não pode ir na água porque em contato com a água ela vai liberar um gás tóxico. E a água também significa o suor do corpo. Então não pode ser usada direto em contato com a pele. É sempre bom colocar ela num saquinho desses de veludo assim e colocar ela próximo ao corpo, mas não em contato com o corpo, tá? A pirita, ela é conhecida como ouro de tolo, porque quando eles garimpavam, ela soltava várias faíscas, como o ouro quando soltava no garimpo. Ela é uma pedra é, que atua no chakra coronário, trazendo sabedoria do espírito para trabalhar mais especificamente com o conceito da expectativa mais larga e abrangente, encorajando os ideais do bem-estar físico, emocional e mental. Então veja, é mais uma vez uma pedra que ajuda muito o equilíbrio, a restabelecer o eixo, a não deixar nada desequilibrado. A perita ajuda muito a ver além das aparências. Ela promove uma compreensão muito maior do que está das palavras. Ela vai fazer você pensar nas palavras e nas ações que estão ligadas. Porque muitas vezes no campo mental a escassez fica só no campo das ideias.
A abundância não, a abundância é o movimento. A abundância é, é, é o movimento. Ela é usada como um amuleto para atrair riqueza e prosperidade. E ela protege contra os perigos físicos e vibrações negativas. Então é muito importante é muito interessante, aliás, que a gente tenha essas pedras, porque elas servem como um signo sinal. O que que é um signo sinal? O signo sinal é eu olhar aquilo e fazer uma conexão com a minha alma. Então eu olhando o citrino ou a perita, eu vou fazer uma. Eu vou estar me lembrando de que eu estou prosperando. Eu vou estar me lembrando que eu estou equilibrado. Eu vou estar me lembrando que eu quero ganha-ganha, que eu quero que todo mundo ganhe junto comigo, para que cresçamos juntos. É, se fez sentido isso, né, que eu falei, convido-os a buscar ter pelo menos a imagem dessas pedras juntos, né? Para a gente se lembrar sempre do que a gente está fazendo aqui. Que como a Tânia falou, quantas vezes a gente perde tempo desfocando o objetivo principal, porque a escassez não permite que a gente se conecte com a energia da abundância, que é aquela em que a minha alma vai ser aquilo que ela veio para ser. Então, se fez sentido isso, ganhei a noite, né? Com isso, passo a palavra a vocês. Tânia, Bom, você tem que abrir o microfone. desculpa, né? Tá. Essa é a nossa proposta para vocês, né? Para vocês pensarem um pouco a respeito da abundância e da prosperidade, nesses itens todos que nós falamos. E, como disse a Tânia, nós vamos fazer um grupo para fazer um trabalho com vocês. A Tânia vai explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Tá. Então, pessoal, é o seguinte. Nós vamos estar abrindo agora um grupo de tratamento, um grupo para a gente ativar a prosperidade, tá? Esse grupo, nós vamos trabalhar as três energias, né? De acordo com o que cada um de nós trabalha, né? A Sheila, eu e o Gilberto, de pontos de vistas diferentes, mas trabalhando a prosperidade, tá? Então, esse grupo nós vamos montar, vai ser um grupo fechado, e esse vai ser o nosso primeiro grupo pago, tá? Nós vamos colocar no Roda Terapêutica a proposta do nosso tratamento, e vamos colocar o formulário, tá? Que é para colocar nome completo, data de nascimento, e no formulário vai ter o Pix para onde vai fazer o pagamento. Feito isso, vai para o grupo separado, né? Onde nós vamos trabalhar 3 semanas. Cada um de nós trabalha uma semana o grupo para prosperidade, tá? Então, a proposta agora é essa. Nós fizemos uma de teste para vocês sentirem o nosso trabalho, né, que era o de elevação de frequência, e agora nós estamos oferecendo o grupo, o tratamento, né, pago, que vai ser um valor simbólico, tá? Um valor simbólico ali para a gente poder estar atendendo o maior número de pessoas, tá? Nós vamos abrir esse tratamento por R$ 55. É um valor que, se vocês fossem procurar por nós individualmente, esse não é nem um terço do valor que cada um cobra, né? Para fazer um atendimento individual particular, tá? Então, é um valor simbólico que a gente está fazendo para ajudar quem está no roda terapêutica, tá bom? E vamos soltar daí mais detalhes no grupo da roda. Vamos abrir para
para alguma interação, né? Vocês viram que o nosso grupo trabalha de uma forma diferente, né? E nós vamos abrir para interação e vamos deixar lá, então, a nossa proposta de trabalho. E quem tiver interessado, preencha o formulário e vai ser direcionado para o grupo de tratamento. Ok? Amanhã vai estar sendo postado no grupo tanto o formulário como o nosso calendário, a nossa proposta em si, ok? E aí, quem aderir a isso é transferido para um grupo privado, o grupo da roda continua ativo como a gente tem mantido, e no grupo privado é que se desenrola o tratamento que nós vamos fazer, tá ok? Então, se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, fica à vontade. Nenhuma dúvida, pessoal? Se ninguém tem dúvida, a gente gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. Em breve nós estaremos fazendo uma outra live, a gente vai fazer lives mensalmente, cada um com um tema diferente, sempre fazendo uma proposta de um tratamento depois, para quem estiver precisando, querendo se trabalhar, nós vamos estar sempre mandando alguma coisa para vocês, tá ok? Gratidão pela presença de todos vocês. Tenham uma boa noite. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa E é noite, isso. pessoal. Até a próxima, gente. Beijão para todos. Fiquem bem. Gostei da live, gente. Cortou Eu a achei que gravação. ficou boa também. Cortei. Já tirei todo mundo. Peraí, 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 Gostei da peraí, live. peraí, 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 peraí.